Atlético e Atlético. Um sem H e outro com H. Eles vão se enfrentar domingo no Mineirão. Esse jogo é interessante, porque os dois vão jogar fora de casa no meio de semana pela Libertadores. Os dois vão precisar da vitória, mas eles têm esse confronto aí pelo Campeonato Brasileiro e há uma tendência que os técnicos utilizem aí equipes alternativas, Djalminha. Ah, com certeza. Aí eu não tenho nenhuma dúvida, principalmente o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense não conseguiu fazer o resultado, apesar de ter sido merecedor, né? de conquistar a vitória no jogo de ontem contra o Estudiantes, mas eu acho que o Atlético também não vai com a equipe titular, não, porque o Atlético tem uma pedreira também contra o Palmeiras durante a semana. Os dois não botam titulares? Eu acho que os dois não entram com os seus jogadores titulares. São dois jogos fora de casa, né? Um na Argentina e outro aqui em São Paulo. O ataque todo do Atlético Mineiro, né, Djalma? A gente viu, teve que ser substituído. E o Atlético tem jogadores para colocar para jogar. É até bom dar ritmo a esses jogadores que chegaram. Põe esses caras. Para colocar O Atlético Paranaense vai ter mais problemas, né? Porque não tem um elenco tão farto assim como o Atlético Mineiro. Eu acho que vai descansar até o Hulk, porque vai precisar dessa força toda nesse jogo de volta. O Atlético tem até... Eles ficaram muito cansados. O Atlético Paranaense tem até que pensar, né? Os reservas que eu colocar. O Vitor Roque, melhor nem colocar. É melhor guardar ele para o jogo da Libertadores. Começar jogando. Esse menino é diferente mesmo, hein? Que jogador excelente esse Vitor Roque. Eles têm essa situação, Pascoal, os Atléticos no final de semana. Eu também pensaria, eu acho que os treinadores pensam muito, agora muito mais com a fisiologia do lado, né? Ah, sim. Com os médicos e dando orientação, né? Olha, isso aqui está no limite, isso aqui não dá, espera um pouquinho, bota mais aqui, bota mais ali. Eu acho que deve ser assim. Eu só queria dar... Do jogo de ontem, quero falar só o seguinte. Pois não. Não deu aquele pênalti? Olha aí. Eu vou falar um negócio pra você. É de cair o queixo, hein? É, Pascoal? É de cair o queixo. Pra mim, aquilo é pênalti, porque o jogador dá um migué danado. Ele bota o braço e encolhe. Ele desvia a bola e dá um migué que encolheu o braço. E o árbitro no campo, esse lance aí, o árbitro no campo Valenzuela estava bem posicionado. Ele Na hora, ele apontou pênalti. É a percepção pra ele. E aí a turma do VAR entrou no ouvido e falou, vem aqui dar uma olhada e tal. Ó o Miguel, ó o Miguel. Ele dá um tapa e tira o famoso tapa de gato. E o nosso comentarista Leonardo Gaciba, na hora da transmissão, né? Obrigado, Pascoal. Ele foi enfático. Ele falou, olha, pênalti muito bem marcado. Muito bem marcado. Depois o VAR o convenceu a não. Esse lance aí, ele foi um pouco ao contrário, né? Porque ele estava com o braço aberto, aí quando ele viu que a bola ia perto do corpo dele, ele juntou o braço no corpo. Normalmente é o contrário. Quando você está com o braço no corpo, não é pênalti, mas ele estava com o braço aberto, juntou. E lance difícil, mas na minha opinião foi pênalti também. Perguntinha interessante feita por Fabrício da Fiel, por Vinícius Malvadeza do Beira-Rio, pelo Barão de Santa Cecília. Tá na nossa produção o Barão, hein? Grande rubro-negro, ali de Santa Cecília. E a nossa querida Larissa também, que está com a gente hoje. Eles estão focados no brasileiro, estão ali entre os primeiros colocados. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense não podem desistir do Brasileirão e não devem. Agora, quem tem a missão mais difícil na Libertem? Os dois vão jogar fora de casa. Que perguntinha, hein? E são 4 times muito semelhantes, João. Porque Palmeiras e Atlético têm o mesmo nível de qualidade. Atlético Paranaense e Estudiantes têm o mesmo nível. Tá impedido isso aí, né? Esse aí é o gol do Kelvin. O gol do Thiago Heleno, cruzamento do Kelvin. O Kelvin estava na posição de perímetro. Eu não vou nem questionar, porque não é justo a gente fazer esse tipo de questionamento. Acertou, né? É igual no jogo do Palmeiras, teve um impedimento marcado, que o Scarpa sai pela beirada do campo, ele já estava na posição de impedimento. Então, não dá para Sabe por que eu achei que o Bandeira não marcou? Também estava acompanhando. Brilhante, João Guilherme, conhece? Estava narrando ontem. João Guilherme. Estava com o Silas, com o Eugênio lá, tava bombando lá, bombando. 3 craques e 2 gênios na reportagem. Você vê que o Bandeira não marca, né? Na frente dele. Eu acho que ele não percebe quem cabeceou de volta. Porque se fosse um jogador do Estudiantes, o Kelvin não estaria impedido. Então, eu acho que ele não se toca que a bola veio do jogador do Atlético Paranaense. Então, ele fica na dele.
Senão, eu acho que imediatamente ele teria marcado, Agora, mas ele não marcou. Em cima da pergunta ali da Liberta e trazendo o brasileiro para o papo também. Eles estão aqui posicionados, eu estou abrindo aqui a tela, veja só, o Atlético Paranaense é o quarto colocado, 34 pontos, está a 8 do líder Palmeiras. O Atlético Mineiro é o sétimo, com 32 pontos, a 10 do líder Palmeiras. Eles estão com o objetivo, obviamente, de seguir na Libertadores da América. Mas eles têm que deixar o Brasileirão de lado nesse final de semana ou não? Eles têm que continuar focados ali? Na sua formulação do questionamento, você já deu o posicionamento dos dois clubes. Exato. O sonho do Atlético qual é nessa temporada? O objetivo é ganhar o Atlético Mineiro. Libertadores. O sonho do Atlético Paranaense qual é? Com a promessa do presidente do Atlético de ser campeão do mundo até 2025. É Libertadores. Então, gente, por isso é que eu acho que os dois times serão reservas nesse meio de semana. Até porque tem menos jogos para chegar ao objetivo, né? Sim, porque tem um jogo das quartas, dois da semi e uma final. E uma final. Exatamente, Pascoal. São quatro jogos. Para a glória eterna. 4 jogos para definir uma situação. Diga, Djalma. Não, agora, em relação à pergunta ali, observando os dois jogos, mesmo o Atlético tendo feito uma excelente partida contra o Palmeiras, eu acho a missão do Atlético vir aqui no Allianz Parque ganhar do Palmeiras, eu acho a missão mais difícil. Eu acho que mesmo com a pressão lá na Argentina, eu acho que o Atlético Paranaense tem mais condições de conseguir a vitória. Porque, assim, comparando time por time, o Atlético ontem no segundo tempo, a partir dali dos 15, 20 minutos, foi bem superior. Perdeu muito gol. E perdeu o gol. E agora, o Atlético Mineiro vir aqui no Allianz, pode classificar, né? Tem um resultado do empate, que vai para os pênaltis, mas conseguir essa vitória contra o Palmeiras eu acho mais complicado do que o Atlético Paranaense conseguiu uma vitória. Concordam, cardeais do programa, Mauro Naves e Oswaldo Pascoal? A missão do Galo é mais difícil que a do Furacão? Eu acho a missão do Furacão muito complicada. As duas porque são... muda o comportamento do Estudiantes. Ontem a gente viu Estudiantes com um comportamento diferente e nem com os dois centroavantes que são titulares, né? Porque quando joga em casa, o João sempre fala, Pascoal, o que é? Porque a gente vê o Estudiantes sequente, de maneira... Tá ruim, tá péssimo. Na Copa da Argentina tomou um baile de um time da segunda divisão, do Belgrano, não foi que tomou? Foi eliminado pelo Belgrano da segunda divisão da Copa da Argentina. Tomou um baile do Belgrano, é 22º no Campeonato Argentino. Que tem 28. Eles não estão nem aí, por quê? Porque eles botaram todas as fichas aí. Eles botaram todas as fichas aí. E esse é um time copeiro. Esse é um time que atrapalha o jogo do adversário. Chato. Você viu como eles atrapalharam o jogo do Atlético ontem? Eles atrapalham o jogo do adversário. No final do jogo, quase que eles fazem o gol ali. Pellegrino, que entrou no final do partido. Eles são assim, eles são enjoados. É um time enjoado, um time copeiro. Desde o começo. Desde o jogo que eles fizeram na primeira fase, naquela primeira fase de trazer para a fase de grupos, eles fizeram 2 fases anteriores. Exato. E eles chegaram já com esse comportamento. O russo lá, o treinador lá... Ricardo Zielinski. Ricardo Zielinski é um cara inteligente demais. Muito bom treinador. Muito bom treinador, posiciona o time de maneira correta. Bem treinado pra caramba. Bem caramba, mas demais pra caramba. Fala que só joga com bola aérea, Nada, põe no chão não é também. só bola aérea, mano. Tem chão também. Eles são muito fortes na bola aérea. Esse menino que joga no meio campo, esse Pellegrini aí, isso é enjoado, hein, gente? Jogador enjoado. Aí você vê, lá eles não jogam com 3 zagueiros. Eles jogam com 2 zagueiros, 2 laterais e os dois meias que ontem apareceram um pouco mais abertos, eles jogam mais por dentro, lá na Argentina. Os 2 meias um pouco mais por dentro, dão espaço para os laterais. E o que acontece? Eles jogam com 2 centroavantes. 2 centroavantes, 2 meias e a chegada dos laterais. Então é um time que tem que ser também observado por esse aspecto. E na Argentina, eu acho que a missão do Atlético Paranaense é mais difícil. É muito difícil. O Fortaleza tem um time semelhante. Tem. A gente elogia todo dia o Fortaleza. Teve um choque de realidade, como disse o treinador do Corinthians. Levou de 3-0 também lá. A expulsão do Pikachu mudou toda a história do jogo. Concorda, Mauro, com o Pascoal ou com o Djalminha? Ainda bem que eu comecei a falar e o Pascoal entrou aqui e deu tempo de eu ficar pensando. Muito bem, presidente. Valeu, Pascoal! Presidente. Porque agora eu acho que eu vou mudar de opinião. Porque assim, eu tô pensando, confronto, você vir aqui ganhar, classificar em cima do Palmeiras é uma coisa, é uma tarefa para Hulks mesmo, para nego forte mesmo, é muito difícil. Mas um empate aqui, uma classificação, no pênalti e tal, ainda pode acontecer. E, evidentemente, até o Atlético vencer e tal. Acho que está mais difícil para o Atlético Paranaense lá. Acho que está mais difícil, sim. Eu vou concordar com o Pascoal agora. Porque
é duro, você não fez a lição de casa e tal. Eu vi comentários diferentes ontem, mas agora eles vão para cima, é o jeito que o Filipão gosta, etc. Vão para cima. Aí você vai contra-atacar. Agora precisa ver o que vai acontecer quando eles forem para cima, se não vão conseguir marcar, né? Então, eu acho que o jogo, por causa do Pikachu da saída lá do início, Desequilibrou o jogo. Desequilibrou para a gente comparar. Você viu o que aconteceu com o Fortaleza? Empatou aqui, foi lá, tomou 3 e tal, mas aí foi diferente. E o Fernandinho jogando demais. Muito, sobrando na Tem que jogar mais ainda. Mas eu para responder essa pergunta, eu diria que é a do Atlético Paranaense. Como falam para lá o qual fora, iremos torcer muito. Como, sem dúvida. Brasileiros aí, poxa, a gente está esperando tanto. Estamos torcendo por uma semifinal brasileira, claro, né? claro. Palmeiras ou Atlético contra o Atlético Paranaense, mas realmente são missões difíceis. Então, na opinião do Djalminha, como falam lá fora, o Mineiro tem a missão mais difícil e para o Pascoal e o Mauro, o Paranaense tem a missão mais complicada. Agora, e para o Pascoal e o Mauro, o Paranaense tem a missão mais complicada. Agora, e para o Pascoal e o Mauro, o Paranaense tem a missão mais complicada. Agora, e para o Pascoal e o Mauro, o Paranaense tem a missão mais complicada. Agora, e para o Pascoal e o Mauro, o Paranaense tem a missão mais complicada. Agora,